Vamos para mais um cafezinho? Tava pensando hoje de falar de Java de novo, né? E aí eu tava em dúvida sobre o que é que eu ia falar. E aí eu lembrei que assim, eu tô fazendo uma palestra que é sobre. Assim, eu quero mostrar o tal do Script Engine, que é um negócio que existe no Java há um bom tempo e é bastante útil, né? Só que, assim, uma coisa que eu pensei, que eu penso, assim, tipo, quando você vai adicionar uma funcionalidade de script, o que você quer? Você quer adicionar ao usuário a possibilidade de ele customizar alguma coisa, né? E aí as pessoas ficaram, pelo menos a equipe do Java, ficava muito preocupada, a equipe que dava suporte àquilo, que o JavaScript tinha que ser o latest, né? Mas, tipo, eu acho que não, cara. Você tem a possibilidade de. Você dá a possibilidade para o usuário de. A possibilidade de você criar um código e customizar alguma coisa é muito útil, né? Porque permite o seu software ser mais customizado, né? Às vezes, assim, os devs seniors não sabem como fazer isso, não, os arquitetos não sabem como fazer isso em Java, né? Dá a possibilidade de customizar código e acaba, pô, criando produtos que são um pouco limitados. Eu sou bastante a favor dessa hipótese. Vamos criar uma linguagem de configuração aí, ou vamos adicionar uns hook points nesse negócio. O software que eu trabalho é cheio de hook points. E não fui eu que adicionei, foi já a minha empresa tem um largo histórico de fazer isso, né? E aí, assim, se eu fosse fazer a pergunta, quais as maneiras de você criar código customizado usando Java, né? Antigamente, tinha muito Reflection, né? Mas o Reflection caiu de desuso e eu acho que, se não me engano, tá até agora para ser deprecado, assim, não sei como é que tá hoje em dia. Mas o Reflection não é uma boa funcionalidade, nunca foi, né? Assim, eu lembro que comecei a trabalhar, a gente trabalhava num projeto da Motorola que a gente customizava o Eclipse para ser a ideia de desenvolvimento, né? Provavelmente ninguém usou aí, porque foi uma plataforma que, assim, a Motorola lançou bem na época que o Android foi lançado, que o iOS foi lançado, o iPhone foi lançado. Então, apesar da Motorola ser a principal na época, assim, essas empresas mais novas, porque a Apple não é mais nova, a Apple é antiga também. As empresas mais novas, como a Google, né, tipo, tinham mais influência. E aí e o iPhone era melhor. O iPhone não, desculpa. O Android não era tão melhor assim. Tipo, os softwares eram bem parecidos. Mas eu creio que Desculpa, o iPhone era melhor, né? Tinha menos funcionalidades, mas era melhor. E o Android também tinha menos funcionalidades, mas era melhor, né? Até tinha uma questão ali de touch, né? Usar o touch da maneira como a Motorola usava era um pouco antiquado, né? Mas voltando aqui à customização, né? Eu trabalhava com Eclipse. O Eclipse eu não sei se ainda é assim, né? Era todo baseado em OSGI e Reflection. E era muito ruim, assim. Muito ruim não, era muito difícil. Não vou falar que é ruim porque a gente tá falando do Eclipse do Java 4, né? Não tinha uma série de coisas que eu vou falar agora, né? A partir daí surgiu diversas outras coisas que surgiu, acho que se não me engano, no service do. Deixa eu dar uma olhada aqui até. O service locator. Vou deixar o link da API aqui. Deixa eu ver. Java. Acho que service locator. Service loader, né? Service loader. Ó, tá vendo como eu não lembro as coisas? Surgiu o service loader que surgiu, deixa eu ver quando. Não foi, mas não foi no Java 4. Foi since Java 1, desde o Java 6, né? Surgiu o Service Loader, que é um cara muito interessante, né? Você define um arquivozinho lá dentro do metainf que você diz, ó, dada essa API aqui, são essas implementações que eu estou provendo desse código. E aí, quando quem lê aquele jar, quando ele vai tentar carregar todas as implementações daquela interface ou daquela classe abstrata, vai carregar as suas implementações. E aí a pessoa pode usar como quiser. Então, o Service Loader, é uma maneira muito útil de você estender software. Então, sei lá, você quer criar um software Java ali que aceita implementações novas de uma biblioteca. Eu tenho até um repositório aqui que eu fiz o teste disso, que a gente estava fazendo uma POC para ver o que era mais rápido, né? E assim, se você. Eu já fiz muita bobeira de usar Reflection. Até tinha um motivo para usar Reflection, né? Tipo, era uma questão de versionamento, né? Mas aí, tipo, um dos requisitos é que devia acertar diversas versões de biblioteca, inclusive versões antiquadas
da biblioteca, né? Então tinha esse motivo e aí o service loader não ficava tão bom, né? Ou seja, ele tinha alguns problemas. Mas o Service Loader, você consegue estender uma aplicação para aceitar jar, e aí você consegue carregar o jar. É muito interessante mesmo, assim. Bem... Fica bem legal as aplicações. Tipo, você sobe o jar numa aplicação e ela lê aquilo ali em tempo de execução e começa a carregar aquele jar. Você pode, tipo, até dar um drop nos class loaders antigos. Mas, assim, isso que eu quero falar é assim, que o cara, o dev senior, ele tem que saber esses tricks aí do Java, né? Porque eu não sei se assim, tipo, o CRUD dev senior não tem que saber. Não, o CRUD dev senior tem que saber também, né? Que vai ser que tem que criar um CRUD aí que o cara chega com uma ideia e fala assim, putz, cara, e se a gente fizesse um SDK para nossa aplicação e aí tipo a gente provê as APIs, o cara implementa e o cara estende a aplicação. Cara, muito interessante isso, tipo, isso assim, que eu faço no dia a dia, só que eu faço a nível de low code, né, que é um nível acima, né, o cara vai botar JavaScript ali, não Java, né, mas o service loader é uma API muito interessante mesmo. Eu sei que o CDI dá para fazer também. O CDI você tem implementações. Eu não sei como funciona direito, assim. Quer dizer, eu sei como funciona, né? Teoricamente eu já li toda a RFC do CDI, mas eu li em 2019, 18, né? Então eu não sei como funciona hoje em dia, né? Mas o CGI também dá pra fazer isso. Aí você pode usar essas coisas de botar o arroba, né? Aí então, teoricamente, você pode fazer um jarzinho que lê as coisas em tempo de execução. O que eu acho muito interessante, gente. Eu acho assim, tipo. Nem sei se dá pra fazer isso mesmo, né? Tipo, fazer um jar que lê os. Nunca testei fazer isso, né? Ou já testei? Eu não lembro agora. Sinceramente, eu não lembro. E Java permite todas as formas de configuração, né? Você ler código em tempo. Aliás, essa era uma das grandes funcionalidades do Java. Assim, antigamente eu não sei se tinha isso. Eu lembro que eu já fiz alguma coisa similar com o C++. Muito tempo atrás, eu fiz um cara que lia plugin C++ e era uma questão de licenciamento, né? A gente tinha um cara que era GPL e a gente tinha que carregar o nosso código, o código nosso em. Tinha alguns códigos nossos que a gente tinha que carregar dinamicamente para não ter problema de licença, né? E aí a gente licenciou como closed, a empresa exigiu, né? Ser closed source, até porque não tinha sentido, né? Sei lá, não tinha. Tinha ser closed source e a gente carregava dinamicamente. O C++ era muito difícil, e eu acho que só funcionava em Windows. Eu não lembro como é que funcionava em Linux, não. Não cheguei a perguntar, até porque o aplicativo que a gente estava fazendo era só para Windows, né? Era um aplicativo desktop para edição de EPUB. Era um aplicativo de desktop para edição de EPUB que a gente transformou para edição de Daysbook, que é livro para pessoas com deficiências visuais, né? Chama Sigil Daisy, né? Eu vou ver se eu deixo o link do projeto aqui, se eu lembro, né? Porque até assim, eu agradeço as pessoas que me lembram dos links, porque às vezes eu for falando, quando eu termino do play, eu esqueço que eu falei, né? Eu esqueço assim, as coisas que eu citei, né? Então o Sigil, a gente usou o Sigil para fazer isso dinamicamente, né? A gente tinha software nem existe mais, assim, tipo, sei lá, o dono da empresa fechou a empresa, foi embora e, sei lá, esquece. Mas era muito interessante, a gente estava EPUB e a gente fazia esse carregamento de bibliotecas e tinha até uns pontos de extensão também, porque eu lembro que o nosso principal cliente, né, que era uma grande editora do Brasil aí, pediu assim, eu quero ter alguns pontos de extensão, e aí deu os pontos lá para poder editar, que era coisa de linguagem, assim, tipo, vou identificar a linguagem. Aliás, esse projeto era bem interessante, né? Identificar a linguagem. Aí tinha esses pontos de extensão também, além do JavaScript, né? O Sigil ele tem suporte a JavaScript, que foi quando eu vi assim, pô, dá pra fazer coisa legal aqui com esses carinhas assim, você joga um JavaScript ali, você faz, né? Que é basicamente o que faz o Electron também. Então, assim, você tem um monte de software que permite isso, né? Por exemplo, você tem o Electron que é. O que é o Electron lá? O Electron da Microsoft. É uma engine web que basicamente aceita código JavaScript carregando ele dinamicamente. É isso que eu tô falando. Então, isso não é uma coisa incomum, né?
de criar frameworks usando, carregando código automaticamente. Isso é que possibilita o software ser mais customizado. Eu não sei até nem se no Solid tem um dos princípios que é o Open Close. Deixa eu ver aqui, ó, Solid Open Close. O princípio Open Close Principle, que é na programação orientada a objeto, o princípio aberto e fechado estabelece que entidades de software devem ser abertas à extensão, mas fechadas para modificação. Que é exatamente isso que a gente está falando. Então, assim, quando a gente faz um software, a gente tem que deixar que ele seja aberto para ele ser estendidos, mas não precisam ser modificados. Então, assim, aí a galera pensa logo em, eu vou estender a classe aqui. Cara, peraí, você não está usando a classe, está estendendo ela. E às vezes você perde tudo, né? Por isso, assim, software por composição é bem mais interessante, que você pode pegar a classe e adicionar coisas nela, compor ela, né? Ou você pega o que eu tô falando, né? Você compõe o seu software. Você pega e deixa o seu software, olha, você dá um SDK pro seu cliente e fala assim, ó, com esse SDK aqui você pode adicionar funcionalidades no meu software. E aí, qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é que você vai ter que estabelecer uma interface bem definida, que aí ainda todos os princípios de design de código, alguns que eu já falei aqui, né, que um que tem até post meu aí, nossa, vai ter que linkar vários posts, que é o que, se você tem uma interface, ela tem que ser profunda, né? Ela tem que prover muitas funcionalidades, mas tem que ter poucos pontos de entrada, né? Isso é muito interessante, porque assim, imagina só, eu vou implementar aqui uma extensão, eu tenho que implementar uma interface que tem 200 metros. Pô, peraí, cara. Peraí. Faltou um pouco. Eu acho que quando acontece isso, falta um pouco de raciocínio ali, né? Então, quando a gente vai. Então, sim, vou até terminar agora que bateu 12 minutos aqui. Quando a gente vai dar a possibilidade do usuário adicionar funcionalidades ao nosso código, a gente tem até mesmo a possibilidade de adicionar isso em tempo de execução, né? Tipo, o usuário carregar ali um código JavaScript, outro tipo de script, você prover uma linguagem aí. Eu fiz uma live aí que eu mostrei o Antler. Procura nos meus vídeos aí, vai ter como criar um framework, como ser o Antler, que é um cara que cria linguagens, né, linguagens formais. Ele é uma biblioteca muito interessante mesmo, muito rica. Eu adoro usar ela. E dá para ler código Java, só que a gente tem que ter cuidado com o design desse cara. Eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado em alguma coisa aí, porque esse aqui foi para Java Senior, não?